Oiê! Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo e as lutas que andam de mãos dadas com o presente semeando futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Mais de 120 artistas reforçam os laços culturais entre Brasil e China em Xangai. Na Rússia, as Noites Brancas em São Petersburgo misturam a realidade e a literatura de Dostoiévski. Conheça também um luthier, que resiste ao ritmo acelerado de São Paulo. E claro, receita. Tudo isso e muito mais agora no Bem Viver. Há conexões que acontecem pela política e outras que ganham vida pela arte. Em Xangai, mais de 120 profissionais da nossa cultura participaram do Ano Cultural Brasil-China, formando a maior delegação latino-americana já reunida em um evento na Ásia. Entre shows e novas parcerias, a experiência mostrou como a manifestação artística aproxima povos e abre portas entre o nosso país e o gigante asiático. Quem nos mostra mais sobre isso é o nosso correspondente, Mauro Ramos. Em 2026, o Ano Cultural Brasil-China levou para a Ásia o maior contingente de artistas latino-americanos já reunido num evento no continente. Mais de 120 profissionais da cultura brasileira se apresentaram em Xangai durante o feriado do 1º de maio, entre eles Ivan Lins, Lued Luna e Adriana Calcanhoto. Como parte da delegação artística histórica, chegou pela primeira vez à China Silvério Pereira, ator que ganhou projeção nacional com o papel de Lunga no filme Bacurau e que também é cantor. A chegada dos músicos aqui, de toda essa comitiva, vai mostrar um pouco dessa diversidade. Os governos têm realmente entendido que existe uma curiosidade dos dois lados, né? Tanto dos chineses como dos brasileiros, em aproximar essas culturas, a gente entender um pouco assim, das nossas organizações com a organização deles. A delegação foi liderada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, que além da agenda oficial, também deu uma palhinha nos palcos de Xangai. Ela destaca a diversidade da missão com artistas de várias gerações e regiões do Brasil. Esse Festival JD está trazendo artistas de várias gerações, né, e de vários lugares também do Brasil. A gente tem entendido que a nossa representatividade tem que ter essa cara diversa, né, mas ao mesmo tempo é um primeiro movimento. Então nós também temos que ver qual é a expectativa deles em relação ao que, como que a nossa cultura pode ir chegando. É como uma onda entrando devagarzinho, né? Então, tem uma música um samba que diz: alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. A gente chegando devagarinho, a gente entendendo, vendo como é o comportamento, que cabe, que não cabe, porque também respeitando as estruturas dos governos, né? Os shows aconteceram dentro da programação do Festival Jay-Z Primavera, um dos principais eventos de jazz da China que neste ano homenageou o Brasil como parte do calendário bilateral. A delegação incluiu também Jonathan Fer, pianista e produtor carioca, nascido e criado em Madureira, que mistura jazz brasileiro com hip hop e produção eletrônica. Bom, do que eu sabia antes, era principalmente pela ligação do BRICS, né? Então, assim, essa grande collab dos países do sul global, fazendo essa grande força para acontecer. O Brasil e China já vem no movimento também desse conglomerado de o Brasil ser um grande líder da América do Sul e eu acredito que a China também é um grande líder aqui da Ásia também. A sessão dedicada ao Brasil, batizada de Bairro Brasileiro e instalada na rua Hanshan, no distrito de Suhui, reuniu 33 espetáculos em 6 dias e atraiu mais de 12 mil visitantes. Como parte das atividades, ali também foi organizado o já tradicional Dia Brasileiro. O festival movimentou mais de 1 milhão de pessoas. Silvério Pereira falou sobre suas primeiras impressões sobre o gigante asiático. Andando pelas ruas, por exemplo, a princípio eu não vi nenhuma pessoa em condição de rua e a informação que eu tenho é de que realmente isso tem diminuído bastante, justamente por conta dessas novas políticas de socialização. Eu acho que a organização, uma das coisas que mais me impressiona é a educação do trânsito, sobre como as maneiras como os veículos e os pedestres se relacionam muito bem. Tudo isso eu acho que é uma coisa muito importante para a gente aprender, sabe? Eu me sinto de fato aqui durante esse período, esse pouco tempo que já estou, eu me sinto de fato numa sociedade muito
mais evoluída nesse contato, nessa relação entre as pessoas, na educação e no comportamento. A aproximação cultural entre os dois países vem ganhando força nos últimos anos. Em abril de 2025, por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, estreou no Festival Internacional de Cinema de Pequim, com ingressos esgotados em menos de 2 horas e entrou em cartaz no país em maio. Para Silvério Pereira, esse movimento confirma o papel central da arte na construção dessas pontes. Eu acho incrível que introduzir a história brasileira na China dessa maneira seja feita a partir da cultura. Porque, afinal de contas, é a cultura que move uma sociedade. E aí a cultura, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de política, a gente está falando que tudo isso é cultura. Mas a arte, ela é fundamental, né? Porque a arte forma essa sociedade também através do seu discurso. A música é um discurso, o teatro, o cinema, então tudo isso é muito potente. Além dos shows, a ministra Margarete Menezes e equipes da Funarte e do Sebrae se reuniram com o ministro da Cultura e Turismo da China, Sun Yeli, e visitaram empresas de tecnologia e centros culturais em busca de parcerias para turnês e coprodução. Durante a missão foi formalizado um acordo de cooperação audiovisual entre a Agência Nacional do Cinema e o China Media Group. Estamos pensando em fazer um projeto de uma promoção para ampliar mais a possibilidade de brasileiros vir para cá também, e assim também uma promoção unindo turismo, cultura, né? Então, são essas coisas que nós estamos programando aí para mais para o futuro breve, para a gente fortalecer, e eu acho que é uma oportunidade ímpar que o Brasil não pode perder, é poder expandir aqui na China a sua cultura, a sua arte, o seu talento, né? E fazer negócios. Jonathan Ferro espera que o festival marque um ponto de virada na relação cultural entre o Brasil e a China. Eu espero que os caminhos se abram cada vez mais, né? Essa força-tarefa liderada pelo Ministério da Cultura, representada pela ministra Margarete Menezes, que tem feito um trabalho sensacional no trabalho de valorização da cultura no Brasil, assim, é excepcional. E eu espero que esse trabalho que a gente faça aqui abra oportunidades para novos artistas voltarem e para nós também voltarmos em algum momento. Estou bem aberto para tudo que vier acontecer, me movimentando também nesse processo também, aproveitando aqui esses encontros que estão sendo bem bacanas também, para a gente poder fazer novas collabs aí, não somente musicais, mas collabs intelectuais, de bons papos que possam gerar novas ideias para futuros possíveis e prósperos também. No coração histórico de Pequim, o Parque Zhongshan preserva parte do antigo patrimônio cultural da China. No interior do complexo, encontra-se a Sala de Concertos da Cidade Proibida, em uma área próxima ao antigo Palácio Imperial. O local sediou um recital de piano como parte do Ano da Cultura Brasil-China. No evento, conversamos com o paulista Rafael Zorbato, residente na China há mais de 10 anos e especialista no Centro Ásia-Pacífico do Grupo de Comunicações Internacionais da China, que explicou mais sobre essa iniciativa. Em 2024, quando o presidente Xi Jinping visitou o Brasil para participar da conferência do G20 no Rio de Janeiro, e logo depois fez uma visita oficial ao presidente Lula, lá em Brasília, durante essa visita, os dois presidentes entraram nesse acordo, né, de que 2026 seria o Ano Cultural Brasil-China, com atividades de promoção do Brasil aqui na China e de promoção da China no Brasil. Então, o governo chinês tem enviado grupos, enfim, mostras de arte para o Brasil, orquestras, grupos de cultura, tudo para mostrar a cultura chinesa para o público brasileiro. E, ao mesmo tempo, o Brasil se organizou também para trazer a cultura brasileira para a China. Durante a apresentação, o pianista Christian Budu interpretou obras do repertório clássico nacional, incluindo peças de Heitor Villa-Lobos e de Francisco Mignoni, como a Valsa de Esquina, composição influenciada por elementos da música popular brasileira. Após o recital, conversamos com o pianista Christian Budu, natural de São Paulo. Ele contou que esta foi sua primeira vez na China e disse ter adorado a experiência. O músico também se apresentou em Xangai e, além disso, ministrou um curso para o público chinês, com foco na música brasileira. É importantíssimo pensar na arte como um veículo que aproxima, eu acho, culturas e países, transpõe limites, barreiras, faz os seres humanos
de culturas diferentes se encontrarem e conseguirem conversar de muitas maneiras, né? Então eu vejo isso como uma iniciativa super importante, que pode ser desenvolvida por todos os países, mas é uma honra poder representar isso de certa maneira aqui na China, agora o Brasil. Vi muitas similaridades, de certa maneira, mesmo sendo do outro lado do mundo. Brasil e China são aliados estratégicos nas esferas econômica e política, em um contexto de fortalecimento dos laços entre países do sul global. O Ano da Cultura Brasil-China busca aprofundar os intercâmbios entre os dois povos e fortalecer uma cooperação baseada no respeito mútuo, na soberania e na construção de uma ordem internacional mais justa. Bruno Falsi, Pequim, China, para a Rádio Brasil de Fato. Se a cultura tem esse poder bonito de atravessar fronteiras, a literatura também nos convida a enxergar outras formas de existir. Entre ruas, canais e as madrugadas das chamadas Noites Brancas, São Petersburgo nos leva a cenários que inspiraram o escritor russo Dostoiévski. Nesse período, o sol quase não se põe e a realidade se mistura à ficção. Quem nos leva por essa experiência é o nosso repórter Sergei Monin. São Petersburgo nunca foi apenas um cenário para Fyodor Dostoiévski. O autor deu vida às ruas e canais de tal forma que a cidade se tornou um personagem vivo em sua literatura. Mas esse universo não ficou restrito às páginas, ele pode ser percorrido. Como se pode ver pelas inúmeras placas espalhadas pela cidade, indicando onde o escritor viveu e onde nasceram algumas de suas obras mais importantes, em muitos pontos, a fronteira entre vida e literatura praticamente desaparece. Nesta esquina, por exemplo, uma placa registra: nesta casa, entre os anos 1864 e 1867, morou Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Aqui foi escrito o romance Crime e Castigo. Alguns metros adiante, outra inscrição indica o endereço fictício de Rodion Raskolnikov, o protagonista deste clássico da literatura russa. A inscrição do monumento explicita como a obra de Dostoiévski ficou impregnada na cidade. Abre aspas. As trágicas histórias de vida das pessoas desta região de São Petersburgo serviram a Fyodor Dostoiévski como base para sua apaixonada pregação do bem para toda a humanidade. Fecha aspas. Se em Crime e Castigo a cidade tem um aspecto sombrio, em Noites Brancas Dostoiévski revela uma face mais delicada. Em maio, com a chegada da primavera, São Petersburgo muda de ritmo. As noites encurtam e a luz se prolonga no fenômeno que dá nome ao livro. Para o filósofo Luame Cerqueira, coautor do projeto Filosofia e Arte, o protagonista dessa história reflete a atmosfera de sonho e encantamento que toma conta da cidade. A gente acompanha a história desse protagonista, né? Ele está meio fora do tempo, ele não se encaixa naquela sociedade, ele não se encaixa direito na São Petersburgo funcional, digamos assim, não conhece quase ninguém, é um solitário, né? Essa atmosfera de solidão e sonho foi levada para o cinema em 1959 pelo diretor Ivan Periev. No trecho do filme, o personagem vaga pela cidade descrevendo esse sentimento. É em uma dessas caminhadas sem destino que o protagonista encontra uma jovem à beira do rio, um encontro que mistura romance e ilusão sob o céu irreal das noites brancas. Luame Cerqueira analisa como Dostoiévski transforma esse desencontro amoroso em algo maior. O Dostoiévski, ele pega muito essa questão que eu acho linda do livro, que é essa questão de como você passar pela vida sem você se tornar uma pessoa amargurada, né? Sem você ser um ressentido. Ou seja, ele se apaixona por essa mulher, que é a coisa mais terrível do mundo, não simplesmente ela não nota ele, né? É pior ainda, ela está apaixonada por outro homem, eles acabam ficando amigos e ela vai se conversando com ele, desabafando e ele ajudando ela, mas ele está totalmente apaixonado por ela e ela se torna cúmplice desse amor. E eles estão totalmente distantes um do outro. A relação do autor com a cidade também passava por uma exigência peculiar. Ele fazia questão de morar em apartamentos de esquina com vista para o centro histórico e para as igrejas ortodoxas. De uma das casas em que ele morou, que atualmente virou um museu em sua homenagem, identificamos uma destas vistas que lhe inspiravam. Em Noites Brancas, esse ponto de vista ganha forma no próprio narrador, um personagem que não apenas caminha pela cidade, mas observa as pessoas, os gestos e as atmosferas com uma atenção quase sonhadora, capaz de suspender o tempo e a realidade ao redor. É o que destaca Luame Cerqueira. Acho que o elemento dele ser sonhador por Dostoiévski é essa porosidade dele conseguir justamente capturar certas linhas vitais que outras pessoas não capturam, né? Então ele está aberto a isso, ele está aberto para passear pelas cidades e isso justamente ser uma aventura, ou seja, a passear por São Petersburgo e você não ser um turista.
né? Porque o realista sempre vai ser um turista. Ele está fadado a ser um turista, né? Já esse princípio do sonhador, eu acho que é justamente a gente andar com a nossa parte aberta, de você conseguir se compor com coisas, com o impossível, né? Então ele tem essa abertura para o impossível, né? E ele sabe valorar as coisas. Casos assim que a vida ela aparece muito rápida, um efêmero que aparece muito rápido, mas ela aparece com uma força tão grande que ela quebra esse tempo do relógio, né? E aquilo de lá tem uma vivência tão grande, tão enorme que, caramba, eu já vivi tudo que eu tinha para viver naquele momento. E quando a gente olha para esses movimentos, seja pela arte, pela política ou pela literatura, fica clara a força silenciosa e potente da cultura. É ela que encurta distâncias, atravessa idiomas e transforma diferenças. Porque no fim, é essa linha que costura as nossas conexões e faz o mundo se reconhecer em novas histórias. Do brilho das noites brancas na Rússia, a gente desembarca agora em uma cidade que em alguns momentos é cinza, onde os detalhes costumam passar despercebidos no dia a dia. São Paulo é assim, marcada pela pressa e pela correria que muitas vezes não deixa a gente nem escutar os seus sons. Mas no centro, bem de frente para o Minhocão, o barulho urbano encontra um trabalho feito com calma e atenção. É ali que um luthier transforma madeira em música, lembrando que nem tudo precisa de velocidade. Quem nos leva por essa calmaria é o Rodrigo Chagas. Que o centro de São Paulo é lugar de artistas, de cultura e de encontros, muita gente sabe. O que pouca gente imagina é que, em uma sala voltada para o Minhocão, o trabalho de um artista conecta São Paulo a Cremona, na Itália, cidade de Antônio Stradivari e um dos berços da luteria no mundo. Você tinha sempre o pessoal que morava, o pessoal que era do Teatro Municipal, o ZESP, sempre moraram aqui nessa região. Aqui, praticamente o prédio inteiro é prédio de artista, né? Ou tem algum arquiteto aqui. Todo mundo que veio morar aqui se apaixonou pelo prédio e a maioria dos que moram aqui são artistas. Tem artista plástico, você tem eu como luthier, você tem vários artistas no prédio e na região também. Eu gosto bastante assim às vezes eu fico com a janela aberta, às vezes eu tenho cliente que vem tocar aqui, já vi parar 15, 20 pessoas aqui na frente, porque tinha alguém tocando aqui que eu estava atendendo. Então é bem legal, assim. O público ele tem interesse nos eventos de cultura. A relação do luthier André Amaral com o violino começou ainda na infância, diante de concertos exibidos na televisão. Mais tarde, ele estudou luteria no conservatório em Tatuí, trabalhou no projeto Guri, consertando instrumentos de polos de todo o estado de São Paulo e decidiu seguir para Cremona, a terra de Stradivari, onde aprofundou o conhecimento sobre construção e restauro dos instrumentos. Ele se lembra até hoje de uma conversa com seu professor de violino. Eu comentei com esse professor meu que eu tinha vontade de construir meu instrumento. Ele falou, opa, vamos lá, parou a aula, vamos conversar. Aí ele percebeu que eu tinha uma vontade e explicou como é que era a profissão. E aí ele falou, uma profissão muito legal, muito bacana, eu acho que você vai ter um bom potencial se você tem essa vontade. E aí eu resolvi ir para Tatuí. E aí fui para a Itália, em Cremona, cidade de Cremona. E aí foi fantástico, eu consegui aprender muita coisa, desde do ano que eu cheguei, eu já comecei a trabalhar com um professor meu, que eu ia para o ateliê dele 2 vezes por semana, às vezes 3, para poder construir um violino lá, e tinha a escola. Mas, afinal, que arte é essa? A luteria é o ofício de construir e restaurar instrumentos de corda. Cada peça nasce da madeira bruta e passa por uma combinação de cálculo, escultura, pintura, acústica e sensibilidade sonora. E eu considero arte porque a partir do momento que você constrói o instrumento, é como se você fosse um pintor. Você está pintando um quadro, só que a diferença de um pintor é que aquele quadro ele funciona. Ele tem ele vai sair uma sonoridade dele.
a delicadeza do processo contrasta com o ritmo acelerado da cidade. Um instrumento precisa respeitar medidas, espessuras e forças invisíveis. No violino, por exemplo, a pressão sobre o tampo chega a dezenas de quilos, sustentada por poucos milímetros de madeira. O trabalho de luteria, ele envolve muitas habilidades, né? Você tem que ter conhecimento de marcenaria, você tem que ter conhecimento de um pouco de engenharia, porque você está falando de muito peso em cima de uma estrutura muito fininha. Você tem que ter conhecimento de química, um pouco de química, de arte, que seria no caso da... O verniz do violino é uma pintura, né? Você passa o verniz, mas você também tem cores, tem que ter um conhecimento de pintura, você tem que ter conhecimento de biologia para você saber qual o tipo da árvore que você vai utilizar, engenharia de materiais. Então é uma arte bem completa, assim. Para André, a presença da música no centro e nas periferias depende de investimento, acesso e política pública. A própria trajetória dele passou por projetos de formação musical. Para o luthier, a cultura pode abrir caminhos onde antes havia poucas perspectivas. Você consegue, por exemplo, mudar a realidade de muita gente que mora numa comunidade carente e que tem condição de sair daquela condição que ele está naquela comunidade por conta dele ter uma perspectiva, que é tocar um violino, tocar uma viola, um violoncelo. E do mesmo jeito que você tem um futebol na várzea, se você tem uma grande base de estudantes que pode ser até que não vão se tornar violinistas, mas eles têm uma cultura ali que estão recebendo na comunidade que eles vivem, você com certeza vai descobrir um grande mestre do violino, entendeu? Vai descobrir um Pelé do violino. Hoje, André divide seus planos entre o Brasil e a Europa. Comprou em Cremona a casa onde estudou e pretende montar ali um segundo ateliê. Mas o trabalho no Minhocão segue como uma vitrine rara. Uma ponte entre o centro de São Paulo, a história da música e quem transita todos os dias pela cidade. E bora de comida de verdade? Hoje, a nossa chefe Rema Soto chega com uma receita deliciosa para deixar aquele fim de tarde ainda mais gostoso. Perfeita para acompanhar com aquele cafezinho e juntar todo mundo na mesa. E hoje a gente vai aprender a fazer torrejas com geleia de uva. Bora, é com você, Rema! Tudo bem, meus amores? Feliz de estar de novo com vocês. Hoje eu quero te ensinar uma receita de minha infância, torrejas. Conhece? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar, sal, uma colher de chá de fermento em pó, 200 ml de água, um ovo, óleo para fritar, 400 gramas de uvas pretas sem semente, um limão. Essa aqui é uma receita que nossos avós faziam para a gente quando a gente na meia tarde queria comer alguma coisa doce, mas também era para que a gente ficasse com elas fazendo alguma coisa. Então o negócio é misturar farinha de trigo, um ovo, pitadinha de sal, uma pitada de açúcar, generosa assim, o fermento pelos ladinhos. Isso tem um segredo, e é porque o sal ele inibe o crescimento da massa. Então ela colocava o fermento separado, sabe? E aqui é onde entrava a gente para se divertir. Um pouquinho de água e mão na massa. E já pensou você, um monte de crianças, umas 4 mais ou menos, uma tigela gigante, todo mundo com a mão aqui nessa massa? Era super divertido. Que a gente está vendo que não tem mais umidade, aí coloca mais um pouco. Essa farinha de trigo que a gente está usando vem do Armazém do Campo. Essa marca é fabulosa. A gente já conseguiu misturar todos os ingredientes. E aí eu deixo ela quietinha, tá? Desse jeitinho aqui. Enquanto isso, vamos fazer uma geleia. Minha avó tinha qualquer tipo de fruta no quintal.
tinha caju, que a gente chama de merei, tinha siriguela, tinha um monte de coisas que ela pegava e fazia, da possibilidade que ela tinha no quintal. Mas dessa vez vamos aprender a fazer essa com uvas, sem semente, para não atrapalhar. Tira elas do cabinho e aí a gente bate ela com açúcar no liquidificador. Se não fosse suficiente o suco da uva, a gente ajuda com um pouquinho de água, tá? Eu vou deixar desse jeito porque essa casquinha vai ficar pedaçuda na nossa geleia. Olha que cor tão linda. Fogo meio e mexer sem parar. Ó, nosso ponto é esse aqui, quando eu passo a colher e eu consigo ver o fundo da panela. Aí eu vou desligar, mas temos que adicionar o suco de meio limão. Misturamos e deixamos. Dá até para vender, sabia? Olha aqui nossa massa. Já descansou meia hora e a gente vai separar umas bolinhas. Esse aqui é o procedimento. A gente estica ela para deixar o mais fininho possível. Não precisa abrir no rolo, na mão, desse jeito. E essa receita rende bastante. Ó, já fizemos 4 e a gente ainda não mexeu nem na metade da massa. E aí a gente frita no óleo. Deixa ela dourar. Oh, meus amores, elas ficam assim. Não tem uma forma exata, elas ficam crocantes e macias por dentro. E o jeito da nossas avós era esse aqui. Depois de fritas, elas faziam isso. Açúcar por um lado e açúcar pelo outro. Esse era o maior carinho de nossas avós. Só que hoje a gente também fez uma geleia, né? Então a gente vai aproveitar essa que ficou aqui na panela. Olha essa cor. Eu vou só colocar nesse cantinho para quem experimentar. Posso experimentar a massa sozinha e com o doce da geleia, mas originalmente nossas avós faziam desse jeito. E aí elas tinham os netos por perto e davam aquele docinho que eles queriam. Então, essa aqui é a nossa receita de hoje, uma receita afetiva. Se você gostou, marque a gente nas redes sociais, RemaChef Severo Restaurante, mas entra na cozinha, faz bagunça, experimenta. Você sabe, né? Minha vez. Maravilhoso. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, o nosso encontro também pode ser na rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só colocar Conversa Bem Viver. Tchau!